Olá pessoal, estamos de volta com o PET volume 4, dessa vez semana 5 aqui no terceiro ano. Vamos falar sobre modernismo, parte 1, um pouquinho aí de literatura nesse meio do PET de língua portuguesa. Antes de nós iniciarmos, vocês já sabem, vocês já sabem, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para que vocês possam ficar por dentro de todas as aulas que nós postarmos por aqui e também nos sigam, nos acompanhem lá nas nossas redes sociais, lá vocês podem ficar por dentro de cada novidade que nós preparamos. Eu sou a Mari, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação aqui no Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Bem, gente, modernismo parte 1. Um pouquinho de literatura aí nesse meio de língua portuguesa. O PET, mais uma vez, bem interativo com a gente, né, gente? Ei, estudante, tudo bem? Nessa semana iremos trabalhar com a literatura, estudando a escola literária modernismo. Nenhuma escola literária nasce do nada, tá? Isso é um preceito da literatura. Nós temos movimentos literários que foram divididos em escolas literárias e nenhuma dessas escolas nasceu do nada. Todas surgiram a partir de uma transição influenciada por diversos aspectos da época. Com o modernismo não é diferente. Por isso, existe um período de transição conhecido como pré-modernismo. O início do século XX foi marcado por mudanças significativas para o Brasil. Continuação da República das Oligarquias, que sofria grande influência de fazendeiros, sobretudo cafeicultores do Nordeste. Acelerado processo de urbanização em São Paulo, ascensão das desigualdades, da desigualdade entre regiões brasileiras, já que o declínio dos engenhos da cana-de-açúcar fazia o Nordeste sofrer economicamente, entre outras mudanças. Então, historicamente, era um período conturbado, um período de mudanças, e toda a parte histórica, na verdade, o contexto histórico, ele vai influenciar muito com o nascimento de uma nova escola literária, de um novo pensamento literário. Tudo isso, então, influenciava a produção literária, que estava engajada majoritariamente em fazer denúncias sociais. No período do pré-modernismo, que segundo Tristão de Ataíde vai de 1902 a 1922, não há uma linha estética, estrutural ou ideológica determinada, o que caracteriza essa transição como eclética. Tá? Então, é um período de transição, realmente, não tem nada muito fundado. Alguns fatos, além dos históricos, motivaram a manifestação do modernismo, como a influência francesa na cultura brasileira, a amizade de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, a publicação de As Cinzas das Horas, de Manuel Bandeira, a publicação de Nós, de Guilherme de Almeida, a exposição de pintura de Anita Malfatti, o ataque de Mário de Andrade aos parnasianistas por meio da publicação de uma série de artigos intitulados Mestres do Passado, entre outros acontecimentos. Então, além do contexto histórico, acontecia também aí essa influenciação da cultura, essas amizades todas que foram fundando pensamentos, novas ideias, enfim. Todos esses episódios suscitaram na Semana de Arte Moderna de 22, o evento realizado entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, dividido em 3 sessões, em que cada dia houve a predominância de um tema. O Teatro Municipal de São Paulo foi palco de exposições, saraus, conferências e leituras literárias que marcaram o início do modernismo brasileiro. Durante as sessões da semana, os 3 objetivos fundamentais do movimento modernista brasileiro foram apresentados. 1. Reivindicar o direito permanente à pesquisa estética, à atualização da arte brasileira, à estabilização de uma consciência criadora nacional. 2. Reagir contra o helenismo de Coelho Neto, contra o purismo de Rui Barbosa, contra o academicismo de uma maneira geral. 3. Substituir o pieguismo literário de métrica rígida e sentimentos catalogados pela linguagem coloquial. Isso é interessante a gente marcar. Pela linguagem coloquial, pela livre expressão, pela valorização da realidade nacional, pela exaltação da psique moderna. O modernismo, conhecido também como Geração de 22, teve algumas correntes literárias. As mais importantes são o Movimento Pau-Brasil, de 1924, iniciado por Oswald de Andrade, com o lançamento do Manifesto da Poesia Pau-Brasil,
A proposta era uma arte brasileira de exportação, de raiz nativa e primitiva. Os integrantes, entre eles Tarsila do Amaral e Paulo Prado, alinhavam-se com as ideias anarquistas e comunistas. Vamos marcar isso aqui. Com as ideias anarquistas e comunistas. O movimento do verde-amarelismo, em 1926, opunha-se à estética do pau-brasil e buscava uma arte nacional de tom ufanista com valorização do indígena, né? Essa valorização bem nacional mesmo. Os integrantes, entre eles Plínio Salgado e Menotti Del Pitta, mantinham ideias direitistas. E o movimento antropofágico, de 1928. O ponto de partida foi a publicação do Manifesto Antropófago. Esta corrente reafirmava valores nacionais veiculados numa linguagem moderna, com a incorporação crítica dos elementos estrangeiros considerados superiores. Já que nós temos uma ideia do modernismo, né? Então vamos nos exercitar. Vejam bem, atividade 1. O modernismo brasileiro, através de seus autores mais representativos na Semana de Arte Moderna, propôs a. O apego às normas clássicas oriundas do neoclassicismo mineiro. B. A ruptura com as vanguardas europeias, tais como o futurismo e o dadaísmo. C. Uma literatura que investisse na idealização da figura indígena como ancestral do brasileiro. D. A focalização do mundo numa perspectiva apenas psicanalítica. E a literatura como espaço privilegiado para as expressões dos falares brasileiros. Então, a que melhor se encaixa como sugestão de resposta aqui é a letra E. Se eu pensar no movimento como um todo, nesse início que marcou o movimento, eles queriam a literatura como um espaço privilegiado para a expressão dos falares brasileiros, uma literatura realmente nacional, tá? Onde eles propõem aí a crítica, né, dessa coisa muito que vem de fora, né, como nós vimos aqui, por exemplo, no movimento antropofágico, tá? Todos eles tentando pensar sempre nessa produção brasileira, nessa arte brasileira, tá? Nessa expressão dos falares brasileiros. Então, sugestão de resposta, letra E. A atividade 2 diz o seguinte: sobre a Semana de Arte Moderna é incorreto afirmar. Então, vamos marcar para a gente não cair em pegadinhas. A. Tem Mário de Andrade um de seus maiores representantes. B. Ocorreu em São Paulo, em 1922. C. Foi ao mesmo tempo o ponto de encontro de várias tendências modernas que desde a Primeira Guerra se vinham firmando. D. Foi precursora do realismo. E. A semana permitiu a consolidação de grupos, a publicação de livros, revistas e manifestos sobre a arte em geral. Sugestão de resposta é a letra D, gente. Semana de Arte Moderna está lá em 1922 e vem realmente trazer essa ideia do modernismo. O realismo já está lá atrás. O movimento literário realista ficou lá atrás, depois do romantismo. Vejam bem, a gente estava no romantismo na metade do século XVIII. O realismo pegou metade do século XIX, mais ou menos. E o modernismo já estamos lá no século XX. Então, realmente não foi precursora do realismo, tá? Ela não veio antes... Desculpa. Ela não veio antes do realismo. Ela vai vir bem depois do realismo com ideias bem diferenciadas. Então, a incorreta é a letra D. Esse barulhão, gente, é porque minha mesa digitalizadora, com esses movimentos que eu faço, ela deu um pulinho aqui. Mas tudo bem. Atividade 3. Ó, já deixei até a sugestão de resposta lá, que burra. Não era para ter feito isso. Atividade 3, olha. Leia o texto. A Semana de 22 não foi um fato isolado e sem origens. As discussões em torno da necessidade de renovação das artes surgem em meados da década de 1910, em textos de revistas e em exposições como a de Anita Malfatti, em 1917. Em 1921, já existe por parte dos intelectuais como Oswald de Andrade e Menotti Del Pitta a intenção de transformar as comemorações do centenário em momento de emancipação artística. Em geral, os artistas participantes da Semana de Arte Moderna propunham o quê? A. Que a arte, especialmente a literatura, abandonasse as preocupações com os destinos brasileiros e se voltasse para o princípio da arte pela arte. Não, arte pela arte é lá no parnasianismo. B. A rejeição ao conservadorismo presente na produção artística brasileira
defendendo novas estéticas temáticas, como a discussão sobre as questões brasileiras. Letra B, tá? Lembra lá dessa literatura mais ufanista, mais brasileira realmente. Então, a sugestão de resposta já está aqui. Só para a gente, por desencargo de consciência, ver as outras. C, que os artistas estabelecessem vínculos com correntes filosóficas, mas não com projetos políticos e ideológicos, fossem estes progressistas ou conservadores. Não. D, o reconhecimento da superioridade da arte europeia, nem a pau, não vou nem terminar de ler, porque a gente viu lá no próprio texto que o Pet traz essa caracterização dessa valorização da arte brasileira realmente. E que apenas as artes plásticas, com destaque para a pintura, poderiam representar avanços revolucionários em direção a uma arte de fato inovadora. Nada disso. Todas as artes, incluindo a literatura. Muito bem. A atividade 4. A Semana de Arte Moderna de 22 tinha como uma das grandes aspirações renovar o ambiente artístico e cultural do país, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias, sem, contudo, perder o caráter nacional. Para isso, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, músicos, entre outros. Analise as proposições em relação à Semana de Arte Moderna, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. O movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o barroco, como os contos sobre a natureza e com o parnasianismo como um estilo simples da linguagem. Próxima. A exposição da artista plástica Anita Malfatti representou um marco para o modernismo brasileiro. Suas obras apresentavam tendências vanguardistas europeias, o que de certa forma chocou grande parte do público. Foi criticada pela corrente conservadora, mas despertou os jovens para a renovação da arte brasileira. Próxima. O escritor Graça Aranha foi quem abriu o evento com a sua conferência inaugural, A Emoção Estética na Arte Moderna. Em seguida, apresentou suas obras Pauliceia, Desvairada e Amar, Verbo Intransitivo. O maestro e compositor Villa-Lobos foi um dos mais importantes e atuantes participantes da semana neste ano e Neste ano comemoram-se 50 anos de sua morte. As esculturas de Brecheret, impregnadas de modernidade, foram um dos estandartes da semana. Sua maquete do movimento às bandeiras foi recusada pelas autoridades paulistas. Hoje, uma das esculturas públicas mais admiradas em São Paulo. E aí, qual é a sequência correta? Sugestão, letra C. FVFVV. Beleza, gente? Então, era isso para a semana 5, falando aí um pouquinho de modernismo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem deixar o comentário de vocês aqui. Deem um like também se vocês tiverem gostado da aula. E é isso. Nós nos encontramos na próxima semana, pessoal. Até lá!